No vídeo de hoje, eu vou te dar 10 dicas para você fazer os melhores bolos sem glúten. Oi, aqui é a Gabriela e a razão de eu estar fazendo esse vídeo é porque lá quando eu descobri a minha restrição ao glúten, alguns anos atrás, eu não tive quem me desse essas dicas e por isso eu errei muitas receitas, joguei muita receita no lixo porque eu não conhecia os fundamentos, da confeitaria e da panificação sem glúten e eu não sabia os pulos do gato. Eu não tinha ninguém para me dar dicas de como fazer bolos melhores. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar a melhorar as suas preparações. Bom, a primeira dica é, para mim, a mais importante. Você precisa testar as receitas. Sem testar, sem colocar a mão na massa, sem ir para a cozinha, você não vai melhorar as suas preparações. Porque você precisa testar para conhecer os ingredientes, conhecer as combinações e as interações que cada ingrediente tem com o outro, conhecer os resultados que cada um proporciona e as características que cada um agrega. Então é preciso sim testar as receitas sem medo de errar, porque toda vez que você fizer uma receita e ela não ficar do jeito que você gostaria, você pode ou descobrir um jeito de não fazer aquela receita, ou então, quando você tiver um pouquinho mais de prática na cozinha, você vai descobrir que aquela massa ela pode não ser boa para aquele bolo, por exemplo. Porque ela ficou muito leve, você gostaria de um bolo mais cremoso, só que ela pode ser boa para um bolo de laranja, por exemplo. Então, você, a partir de um erro, você acaba descobrindo como fazer outro tipo de receita. A prática é muito importante, então sempre teste, sem medo de errar, modifique os ingredientes, adicione um ingrediente que você gostaria que tivesse naquele bolo. Para você começar a testar, você tem que pensar em como você gostaria de ter aquele resultado final. Então você testa e já conhecendo os ingredientes, você adiciona os ingredientes que você conhece e sabe que vão proporcionar aquelas determinadas características e coloca em prática. Vai lá, testa a receita, faz e vê o resultado final como fica. Então essa é a dica número 1 e muito importante que eu aconselho muito que você faça em sua casa. A dica número 2 é conhecer os tipos de farinhas que nós temos hoje disponíveis para as preparações sem glúten. Nós precisamos conhecer quais os grupos de cada farinha, porque nós não podemos adicionar apenas uma farinha sem glúten como substituição da farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é uma farinha completa. Ela agrega estrutura, agrega maciez, agrega leveza, ela deixa a textura do seu bolo que não esfarela, aquela textura macia, fofinha. Então, na confeitaria sem glúten, nós não temos uma única farinha que proporcione todas essas características. Por isso, a necessidade de nós fazermos uma combinação de farinhas, então, um mix, tudo bem? Então, quando você for fazer esse mix, você precisa conhecer as farinhas para agregar as farinhas corretas. Então, nós temos as diferenças entre os grupos de farinhas e também entre a qualidade, o tipo de farinha, se integral ou se refinado, o tipo de processamento dessas farinhas. Então, nos grupos, nós temos as farinhas de estrutura, as farinhas de liga e as de maciez. As farinhas de estrutura, como por exemplo a farinha de arroz branco, ela é responsável por dar suporte à massa. É essa farinha que vai permitir que o bolo cresça e não baixe dentro do forno, porque eu tenho essa estrutura, fornecida principalmente pela farinha. Porque ela vai em mais quantidade, em maior quantidade, e vai ajudar muito na estrutura do nosso bolo. Claro que nós temos outros ingredientes que nós podemos adicionar, que vão ajudar na estrutura, como os ovos, mas a farinha é o principal. Então, como a farinha de arroz branco é uma farinha com sabor e aroma neutros, ela é considerada uma base, ela é a mais utilizada nas preparações sem glúten, justamente porque ela tem essa versatilidade de ser combinada com diversas outras farinhas e não deixar o sabor residual na massa e nem alterar tanto a estrutura. Já a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, ela também é uma farinha de estrutura, então ela também dá suporte à massa, porém, além de deixar sabor residual nas preparações, ela também deixa a massa com mais liga. Então, diferente da farinha de arroz branco, quando eu utilizo a farinha de trigo sarraceno, a minha massa ela vai ficar mais liguenta, porque eu tenho uma maior quantidade de proteínas e também de fibras. Então, além de ter uma massa com maior liga, eu também tenho uma massa que vai reter mais água, mais o líquido da receita. Então, fazendo essa substituição da farinha de arroz branco pela farinha de trigo sarraceno, eu vou ter alterações significativas na minha receita. Então, é muito importante que você conheça essas diferenças para você não perder ingredientes, Não utilizar, por exemplo, eu vou substituir em uma receita de bolo a totalidade da farinha de arroz branco
que é a totalidade da farinha de estrutura utilizada na receita, pela farinha de trigo sarraceno. O que eu vou ter? Um bolo que vai ficar com maior liga, né? Mais liga. Então, se eu utilizo alguma xantana, eu posso ter liga demais nesse bolo. E também eu vou ter um bolo com um sabor residual forte, marcante, o que não é recomendado ou não é buscado em receitas de bolos, porque os bolos eles têm a tendência de ter um sabor mais leve, né? Uma textura, uma estrutura mais leve. Então, se eu faço essa substituição total, eu vou ter alterações significativas no resultado final e eu posso não gostar. Eu não gosto de fazer essa troca total da farinha de arroz branco pela farinha de trigo sarraceno. Eu utilizo, só que em menor quantidade, a farinha de trigo sarraceno justamente pelo sabor residual e pelas características que ela deixa na massa. Se utilizada da maneira correta, ela vai deixar uma massa mais úmida e mais macia e fofinha. Outro grupo de farinha que deve ser utilizado no mix é o grupo das farinhas de liga. As farinhas de estrutura, elas agregam um pouco de liga sim, algumas, como a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, a farinha de grão de bico, porém não é em quantidade suficiente para permitir que o seu bolo não esfarele. Então você precisa adicionar uma farinha de liga, que pode ser o polvilho doce, a fécula de araruta, a farinha de chia, a farinha de linhaça. Então essas são farinhas de liga, que agregam liga ao seu bolo e vai permitir que ele não esfarele, tá? Então esse grupo precisa compor o seu mix. E o terceiro grupo é o grupo das farinhas que agregam maciez e leveza. Um bolo, a maioria das receitas de bolo, elas precisam ser mais leves, né, mais macias. Então, esse grupo de farinhas vai entrar nessa receita agregando essa maciez, essa leveza. Nós temos o amido de milho e a fécula de batata, que cada um, né, agrega a sua característica própria. Então, o amido de milho, ele agrega um pouquinho mais de crocância, ele vai absorver mais umidade do que a fécula de batata e vai dar um pouquinho mais de estrutura. Já a fécula de batata, ela vai deixar a massa mais leve e mais macia. Então, você utilizando esse tipo de farinha no seu bolo, ele vai ter um resultado final bem melhor. Agora, quanto ao grau de processamento, nós temos as farinhas integrais e as farinhas refinadas. Eu ouço muito assim, é só porque é sem glúten, ela é saudável. Não necessariamente. Não necessariamente um bolo feito com farinha sem glúten, ele vai ser saudável, porque essa saudabilidade do nosso produto vai depender dos demais ingredientes. Então, vai depender dos tipos de farinhas que eu agrego. Se eu agrego somente farinhas refinadas, ricas em amido, esse meu bolo ele vai ter um alto índice glicêmico. E se eu não agregar nenhuma fibra, né, para compensar? Então, depende. Nem toda receita sem glúten é uma receita saudável, porque depende dos demais ingredientes, tudo bem? Então, eu tenho as farinhas refinadas, aí entra a farinha de arroz branca, o amido de milho, a fécula de batata, o polvilho doce. Então, esses dois grupos, tanto de farinha de liga quanto de farinha de maciez e leveza, eles entram na nossa preparação, só que em uma menor quantidade. Então, como que eu posso compensar essa grande quantidade de amido na minha receita, para tornar uma receita menos calórica, mais saudável? Então eu posso compensar utilizando uma farinha rica em fibra, rica em proteína, como a farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, farinha de arroz integral. Então eu consigo ter uma receita sem glúten não tão calórica quando eu utilizo farinhas ricas em fibras e proteínas. E isso nós conseguimos no grupo de farinhas de estrutura. Por isso que a farinha de estrutura também ela é adicionada em maior quantidade, para dar estrutura e também porque a gente pode utilizar outros tipos de farinhas para ter uma receita mais nutritiva. Quando você utiliza um mix com farinhas refinadas e um mix com farinhas integrais, você vai perceber que a sua receita ela vai demandar uma maior quantidade de líquidos ou uma menor quantidade de líquidos. As farinhas integrais, elas são ricas em fibras, e as fibras retêm muito mais líquido do que as farinhas refinadas. Por isso, quando nós utilizamos um mix predominantemente integral, nós precisamos balancear a quantidade de líquidos adicionados a essa receita, porque senão a nossa massa vai ficar ressecada, tudo bem? E já quando nós utilizamos um mix de farinhas refinadas, você vai perceber que para chegar ao ponto da massa, você não precisa de uma grande quantidade de líquidos. A segunda dica para fazer bolos melhores é você aerar bastante a massa antes de você adicionar os ingredientes líquidos, os ingredientes secos. E como que você faz isso? Batendo na batedeira os ovos com o açúcar. Quando você faz esse processo de bater os ovos com o açúcar na batedeira por uns 4, 5 minutos, você vai incorporar uma grande quantidade de oxigênio nessa massa.
E essa grande quantidade de ar, essas bolhas de ar que são formadas dentro da massa, vão ajudar a massa a crescer dentro do forno, ter maior volume, ter também estrutura e, consequentemente, a minha massa vai ficar mais leve e mais macia. Então, aerar a massa, eu gosto bastante de fazer os bolos na batedeira, justamente para eu agregar essa característica na massa, eu agregar essa característica de dar maior volume e leveza. Mas não é uma dica, assim, que você precisa fazer sempre. Se você não tem batedeira que possa utilizar, né, livre de glúten, ou você não quer no dia, quer fazer pelo método de adição, que é apenas adicionar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos, você também vai ter um excelente resultado final. Mas eu, particularmente, acho que essa dica é muito valiosa, principalmente para quem está começando, que não tem muita experiência, né, no balanço dos ingredientes, não tem muita experiência na preparação do bolo. Então, aerar a massa eu acho muito importante porque vai dar um resultado final muito mais leve, macio e muito mais gostoso. E quando você utiliza esse método de aerar a massa, né, que é o método espumoso de preparação de massas, você não pode perder esse ar incorporado. Então, quando você aera os ovos com açúcar, você precisa adicionar os demais ingredientes com delicadeza. Não adianta nada você bater 5 minutos os ovos com açúcar, ter uma massa linda, fofinha, esbranquiçada, que triplicou de volume, e quando você for adicionar os líquidos e as farinhas, você bater muito aquela massa. Você vai perder totalmente o ar incorporado e a sua massa não vai ter, né, aquela leveza e aquele volume dentro do forno, porque você perdeu o ar que você incorporou. Então, quando você fizer por esse método espumoso de bater as claras, os ovos com o açúcar, você precisa adicionar delicadamente as farinhas e os ingredientes líquidos, com o fouet, misturando de baixo para cima a massa delicadamente, para você não perder esse ar incorporado. Um ingrediente que eu gosto muito de utilizar nas minhas preparações de bolos, e eu acho que dá um resultado final diferente, eu acho que melhora o resultado final, é o ingrediente ácido. Eu uso o vinagre de maçã, mas também pode ser utilizado o suco de limão. O ingrediente ácido, ele vai desnaturar as proteínas, então ele desnatura as proteínas dos ovos, permitindo que elas se abram mais, se estiquem mais. Ele também vai ajudar na conservação, né, do meu bolo, também vai interagir com o fermento químico, permitindo que ele se desenvolva mais e desenvolva mais a minha massa. Então eu tenho um crescimento maior do meu bolo quando eu adiciono o vinagre à sua preparação, porque vai interagir com o fermento químico, liberando mais gás. Então eu tenho um maior crescimento, um maior volume da massa e, consequentemente, eu tenho uma massa mais macia, porque ele também ajuda na manutenção dos alvéolos, das bolhas de ar dentro da massa. Então ele ajuda a bolha de ar a não se romper. Então eu tenho uma massa que cresce mais por conta disso. Então o uso do vinagre em pequena quantidade, né, você pode utilizar de 5 a 10 gramas em uma receita de bolo médio, não vai interferir no sabor, não vai interferir na qualidade da sua massa quanto a sabor, né, mas vai deixar o seu resultado final muito melhor. Dica número 4. Utilizar a forma correta. De nada adianta você ter uma massa linda se você não utilizar a forma certa, do tamanho certo. Por exemplo, eu tenho um bolo médio que a receita é para uma forma de 20 centímetros, 22 centímetros. Eu pego essa minha massa, porque eu não tenho uma forma menor, ou desse tamanho, e coloco em uma forma de 25 centímetros de diâmetro, por exemplo. O que vai acontecer? Quando eu uso a forma errada, uma forma maior do que a massa demanda, né, do que a quantidade da massa, eu vou ter a altura da massa dentro da forma diminuída. O que isso vai interferir? Eu vou ter um menor crescimento da minha massa, porque eu não vou ter estrutura o suficiente não tenho força o suficiente para subir essa massa, porque ela está em uma quantidade menor, ela está baixinha na forma. E também eu não vou ter parede. Quanto mais distante forem as paredes da minha forma, maior a força essa massa vai ter que ter para subir, para crescer. Então, quando eu utilizo uma forma muito grande, eu perco essa força porque eu diminuo a altura da minha massa dentro da forma e isso vai interferir no resultado final. Então, eu vou ter um bolo mais baixinho, pode ficar embatumado, pode solar por conta do tamanho da forma, tudo bem? Da mesma maneira, se eu utilizo uma forma muito pequena, sempre tenha em mente que você pode completar a sua forma no máximo até 2/3 dela, porque ela vai crescer, né? O seu bolo vai crescer e ele pode transbordar. Então, sempre deixe um espaço para que o seu bolo tenha para crescer, para se desenvolver. Eu coloco
um pouquinho acima da metade da forma, porque os meus bolos, as receitas que eu faço, elas tendem a crescer bastante. Se eu completo a forma até o topo, eu vou ter um transbordamento de massa e vou perder o meu bolo. Então, sempre coloque até no máximo 2/3 da sua forma de massa para crescer. E quando você for utilizar um outro tipo de forma, que não é o pedido na receita, busque olhar e utilizar uma forma que a sua massa fique de metade a 2/3 dela, porque senão vai dar prejuízo no resultado final. Dica número 5, a diferença e as funções, né, os usos dos líquidos nas receitas. Por líquido, a gente entende leite, leite vegetal ou bebida vegetal, água, sucos de frutas e também as gorduras. Os líquidos, eles têm um papel muito importante nas nossas preparações, nos nossos bolos, porque eles vão, além de ajudar a unir os demais ingredientes, eles também atuam dando um pouco de estrutura, dando maciez, dando leveza à nossa massa. Como que ele fornece estrutura? Que muita gente tem essa dúvida. Quando ele evapora, as moléculas de água evaporam da massa e aí eu tenho, com isso, né, eu vou subindo a massa. Então, ele ajuda também na estruturação, tá? Quando eu utilizo um leite vegetal, uma bebida vegetal, eu tenho um tipo de resultado. Quando eu utilizo um suco de fruta ou uma água, eu tenho outro tipo de resultado. Por que isso? Porque os leites, tanto animal quanto os vegetais, principalmente o leite de coco, né, se tratando dos vegetais, o leite de amêndoas, de castanha de caju, são ricos em gorduras. Essas gorduras vão atuar dando mais maciez à minha massa, dando mais umidade. Então, quando eu tenho um bolo feito com leite ou uma bebida vegetal, eu tenho um bolo mais macio e úmido. Quando eu uso uma água ou um suco de fruta, eu tenho um bolo um pouquinho mais ressecado, tá? Levemente mais seco. Essa alteração é devido à gordura no leite e à falta de gordura na água, tudo bem? Quando eu utilizo um suco cítrico, por exemplo, um suco de laranja para fazer um bolo de laranja, eu não preciso usar o ingrediente ácido que eu falei anteriormente, porque o suco já é ácido por si só, então não preciso adicionar o suco do limão ou o vinagre para me dar aquela melhora na textura, na estrutura da minha massa. As gorduras, elas também são consideradas líquidas e elas entram na minha massa para agregar untuosidade, umidade, sabor. Ela vai permitir que a minha massa ela dure mais tempo, ela fique macia e úmida por mais tempo. Ela ajuda também na estrutura quando a gente utiliza o método cremoso de preparação, que é bater o açúcar com a gordura. Eu tenho uma expansão dessa gordura, então eu tenho células de gorduras maiores que vão ajudar na estruturação da minha massa. Aqui nas gorduras nós temos os óleos vegetais, a manteiga, a margarina. Você pode utilizar da sua preferência, só que cada uma também vai alterar o resultado final. Então, por exemplo, se eu utilizo o óleo, eu vou ter um bolo mais macio, mais fofinho. Se eu utilizo a manteiga, eu tenho um bolo um pouquinho mais pesado, né? Aquela massa amanteigada clássica. Quando eu coloco essa massa na geladeira, quando eu resfrio essa massa, ela vai ficar mais firme, porque a manteiga, quando refrigerada, ela fica enrijecida, né? Então, a massa também vai ter essa característica. A margarina, ela também vai dar mais untuosidade, ela vai ficar com um aspecto mais amanteigado, não tanto quanto a manteiga, mas vai. E se eu coloco uma massa feita com margarina na geladeira, ela não vai enrijecer como a manteiga, porque a manteiga ela fica dura mesmo na geladeira, né? Então a massa também vai ficar. Já a margarina não. Então você pode utilizar esses tipos de gorduras, o da sua preferência, mas eu sempre utilizo com óleo vegetal, até porque eu tenho restrição ao leite, mas eu gosto muito do resultado que eu obtenho utilizando o óleo vegetal. Ele vai ficar mais leve, mais macio. Outra dica importante ainda quanto à gordura é que as farinhas sem glúten, elas têm um limite para o uso da gordura. Então, quando você utiliza gordura em excesso, você vai ter uma massa muito engordurada, que vai ficar com gordura na sua mão. Então, você percebe quando você fatia o seu bolo que a sua massa ela tá pesada e ela tá deixando gordura na sua mão. Isso é excesso de gordura. As farinhas, elas vão ter uma capacidade de retenção de gordura ali dentro da massa limitada. Então, se você exagera nessa quantidade de gordura, vai ficar solta na massa e você vai conseguir perceber porque você vai pegar e vai ficar com a mão oleosa. Além disso, a massa ela fica mais pesada. Então, cuidado com a quantidade, observe sempre a quantidade indicada na receita. E se for utilizar um outro tipo de gordura, é importante que você teste, porque nem sempre vai ser na mesma quantidade. Por exemplo, se tem
85 gramas de óleo vegetal em uma receita e você quer substituir por manteiga, você tem que verificar essa proporção com, quem criou essa receita para ver se dá para substituir pela mesma quantidade. Geralmente não é possível, mas aí você tem que verificar e testar em casa, a quantidade limite de gordura que você vai poder adicionar, alterando o tipo de gordura adicionada. Outra dica importante é em relação ao agente de fermentação que você vai utilizar na sua receita de bolo, se o bicarbonato de sódio ou se o fermento químico. Qual é a diferença? Bom, o fermento químico, ele tem dupla ação, ou seja, ele vai ter uma ação inicial quando você mistura ele à massa, que você vê que ele já começa a fermentar, a soltar bolinhas de ar dentro da massa, e a segunda ação é quando você coloca ele no forno. Então, quando ele atinge uma determinada temperatura, ele começa a segunda ação. Então, por isso que o seu bolo ele cresce dentro do forno também, devido ao calor que vai ativar o fermento químico. Quando você utiliza somente o bicarbonato de sódio, nós temos dois problemas. O primeiro é que ele tem uma ação simples. Então, você jogou na massa, ele vai começar a reação dele. Se você não levar para o forno imediatamente, a ação dele vai acontecer toda e você vai perder a massa porque dentro do forno ele não vai crescer, tudo bem? E o segundo problema é que, como o bicarbonato ele tem uma ação mais fraca do que o fermento químico, você precisa adicionar de uma quantidade maior. E isso vai causar um problema de sabor na sua massa. Se você não equilibrar, não neutralizar esse bicarbonato com um ácido em quantidade suficiente. O que é isso? Quando você adiciona bicarbonato em excesso, você vai deixar um sabor metalizado, um sabor metálico na sua massa, um amargor, um gosto ruim na massa, que na maioria das vezes não dá para comer, então você vai jogar fora. Eu já perdi massa uma vez por causa disso, porque eu fui fazer esse teste, e não neutralizei o bicarbonato da maneira correta e ficou com sabor residual na massa. Eu não consegui comer, eu tive que jogar no lixo. E, além disso, o meu bolo não cresceu muito, ele ficou baixinho. Então, tem que ter muito cuidado em substituir o bicarbonato pelo fermento químico. Eu não indico, justamente por causa disso, porque o bicarbonato de sódio, ele vai liberar o carbonato, que é o responsável, que é a molécula responsável por dar esse gosto ruim na massa, e você precisa saber exatamente qual é a quantidade de ácido que você precisa utilizar naquela massa para neutralizar a quantidade de bicarbonato que você colocou. Geralmente, não dá certo, mas assim, você pode testar, se você tiver alguma restrição ao fermento químico, por exemplo, você pode testar em casa, usando o bicarbonato, mas adicionando uma grande quantidade de ácido para você não perder a sua massa. Além disso, pelo bicarbonato ter uma ação mais fraca, você precisa adicionar em grande quantidade, e ele também não vai dar um resultado final tão alto, tão volumoso quanto o fermento químico nos dá. Então, também por isso, o bicarbonato de sódio ele é mais indicado para você fazer muffins, cupcakes, biscoitos, porque eu tenho um crescimento menor desses produtos, então eu consigo utilizar o bicarbonato para eles. A outra dica já é com relação ao tempo que você deixa essa massa parada. Quando você faz uma massa de bolo sem glúten, deixa ela reservada para você bater outra massa e colocar as duas formas ao mesmo tempo dentro do forno, o que eu vou ter? Eu vou ter uma alteração na estrutura, no resultado final dessa massa que ficou parada esperando, por dois motivos. Primeiro, que se você já adicionou o fermento químico nessa massa, eu vou ter uma disparidade entre a primeira ação e a segunda ação do fermento. Isso vai alterar o resultado final. Eu tenho a primeira ação quando misturo na massa e a segunda ação quando eu levo o fermento à temperatura. Se esse tempo entre a primeira ação e a segunda ação for muito longo, eu tenho prejuízo na fermentação. Então, eu vou ter um bolo que não vai crescer tanto e um bolo que vai ficar com uma textura muito alterada por conta das farinhas sem glúten. As farinhas sem glúten, elas absorvem a quantidade de líquidos de maneiras diferentes. Se eu quanto mais tempo eu deixo a minha massa parada, mais líquido essas farinhas vão absorver, mais seca a sua massa vai ficar. Então, eu não indico que você faça uma massa, deixe esperando enquanto você bate a segunda massa para assar as duas ao mesmo tempo. Você precisa bater a massa, colocar na forma e levar para assar imediatamente. E de preferência em um forno pré-aquecido para você já entrar com a massa com o forno à temperatura correta, tudo bem? Assim você vai ter um crescimento uniforme da sua massa e também um crescimento com toda a potência do fermento. Se você quiser fazer, por exemplo, dividir a massa em duas formas,
para você fazer 2 camadas do bolo sem precisar cortar, você pode, desde que você coloque essa massa ao mesmo tempo para assar, tudo bem? Se você não tem 2 formas e precisa fazer 2 massas, você faz uma, assa, faz a segunda e assa novamente, tudo bem? Para não correr o risco de ter uma interferência muito grande no resultado final das preparações. E a última dica é uma dica muito importante. Quando você começa a fazer receitas sem glúten, você, na maioria das vezes, não conhece os tipos de farinhas que você utiliza, o nível de hidratação de cada massa. Então é muito importante, essa dica aliada à primeira dica que eu dei, que é testar as receitas, que você observe o ponto de hidratação de cada massa. A depender dos tipos de farinhas e das quantidades de farinhas que você utiliza, o ponto de hidratação, ele vai ter que ser o mesmo, só que você vai ter que modificar a quantidade de líquidos. Então, uma massa sem glúten, ela é mais líquida do que uma massa tradicional feita com farinha de trigo, justamente porque as farinhas sem glúten, elas demandam maior hidratação, maior umidade dentro da massa, porque elas absorvem essa água, esse líquido, né, que está ali disponível de maneira diferente. Então, por exemplo, se você faz uma receita com um mix predominantemente integral, você precisa deixar essa massa mais hidratada, ela precisa ser mais líquida para que lá dentro do forno, quando começarem a acontecer os processos químicos, eu tenha água o suficiente disponível para que as farinhas a absorvam e não me deixem uma massa ressecada. Se eu tenho uma massa muito firme com farinhas integrais, quando eu colocar para assar, eu não vou ter água o suficiente, não vou ter líquido o suficiente para a quantidade de farinhas e os tipos de farinhas que eu utilizei. O que vai acontecer? O meu resultado final vai ficar seco e farelento, tudo bem? Mesmo que eu tenha utilizado um agente de liga, quando eu tenho a ausência de líquido, eu vou ter um esfarelamento no meu resultado final, além dele ficar seco. Então, o uso de farinhas integrais requer mais quantidade de líquidos. Assim como o uso de farinhas refinadas requer uma menor quantidade. Porém, em ambas as formas, eu preciso de um ponto de hidratação mais cremoso, mais úmido, mais hidratado do que o ponto de hidratação com as massas feitas com farinha de trigo. Então, se você está acostumado a fazer massas com farinha de trigo, você precisa entender que na confeitaria sem glúten, o ponto de hidratação, o jeito que você vai fazer essa massa vai modificar, porque os princípios, os fundamentos são outros, os tipos de farinha são outros e você precisa conhecer cada uma delas para você ter um resultado final que fique macio e fofinho e que não fique seco e farelento. Bom, então chegamos ao final desse vídeo. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. São dicas que eu gostaria de ter tido no início, né, quando eu comecei a fazer as minhas preparações sem glúten, porque eu errei muito por conta de esses pulinhos do gato que eu não sabia. Adicionar um ácido, não bater tanto a massa, colocar um pouquinho mais de gordura, colocar um leite vegetal que tem mais gordura no lugar da água. Então, esses pulos do gato que eu não tinha, eu espero que você aplique no seu dia a dia, utilize para fazer nos seus bolos melhores, para fazer bolos sem glúten melhores, para você, para sua família, para compartilhar bons momentos, para você voltar a consumir o que você ama, aquele bolinho da sua infância que você há muito tempo não consumia porque ou não sabia fazer, ou não ficava do jeito que você gostaria. Tenta fazer essa receita agora, aplicando um pouquinho dessas dicas que eu te dei e ver como que fica o resultado final. Agora eu gostaria de te convidar para assinar meu canal, caso você não seja inscrita, né? Nós temos vídeos novos aqui toda semana. Se você não conhece minhas outras redes, eu tenho Telegram, Instagram, Facebook, todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Vai lá conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter passado esse tempinho aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo.